família, né? O pai vai ficar ao lado dela. Se for a tradição anglicana ou desse casamento, o pai vai ficar ao lado dela. De qualquer maneira, quase durante toda a cerimônia. De qualquer maneira, é o momento em que ele entrega. Ele sem entrega, dúvida né? nenhuma. Esse momento em que ela passa a pertencer a outra família, né? Vera, virgindade já não é mais um conceito levado tão a sério quanto era, por exemplo, no casamento da princesa Diana, que teve que fazer, inclusive, um teste de virgindade antes de se casar. A família né? da princesa Diana fez questão de divulgar isso aos quatro ventos, que ela era virgem, ia se casar virgem. Isso era considerado, então, um valor importante para a família real. Hoje já não é tanto. Isso já é um dos traços da diferença dela em relação à tradição da família real. Já é um traço de modernidade também. Quase impossível, né? Ela tem 29 anos, então, a não ser que ela estivesse se guardando desde que nasceu. E os dois morando juntos, se ela ainda fosse virgem, não ia ser um bom sinal para ninguém, não é verdade? Um relacionamento muito pouco saudável, muito pouco muito caloroso, estranho, né? Muito pouco. Agora, dizem até que a reação do príncipe Charles foi muito engraçada, quando alguém comentou esse fato de que eles já tinham muita intimidade, né? Os noivos. Falou, ele já vem praticando há muito tempo. Então... Professor Pedro Paulo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Uma pesquisa recente diz que 59% dos britânicos gostariam que a rainha passasse a coroa direto para o príncipe William, que a gente vê nessa imagem aí, que acabou de passar. A Kate já levantou o véu, portanto está com o rosto à mostra já, né? Isso é possível? É possível simplesmente pular uma geração da monarquia? Isso não existe, né? Não, veja, é possível caso haja uma renúncia do Charles, mas isso é muito pouco provável, porque, independente de qualquer coisa, sempre convirá manter a tradição que o sucessor é o Charles. Então, até para a estabilidade da monarquia, tudo indica que ele vai, quando a rainha falecer, ele que vai substituí-la. Agora, de qualquer maneira, ele não pode abdicar de uma coisa que ele ainda não tem. Ele não é rei. Não. Portanto, se ele abdicasse em favor do filho, ele teria que primeiro ser coroado, passar a ser rei, para então abdicar dessa situação em favor do filho, correto? Exatamente. Ele abdicaria depois da morte da mãe e aí então já ele poderia, digamos assim, no momento em que a mãe morre, abdicar e aí o filho ser proclamado rei. Agora, mas isso eu acho muito pouco provável. Ana, o que... prestar atenção nesse momento, como os anglicanos cantam. Isso é uma tradição anglicana, não é por ser um casamento real. E esse hino que todos estão cantando juntos é o hino composto para o casamento. Esse é o hino de abertura do casamento que foi especialmente composto para eles. Camila Parker Bowles ao lado do príncipe Charles, né? O polêmico casamento entre os dois. A gente estava falando, Ana, das tradições da família real, como a virgindade já ficou para trás. Hoje existe uma discussão na Inglaterra se seria possível mudar essa hereditariedade de que a coroa é passada para o filho homem do rei ou da rainha. Né? Se Kate e William tiverem primeiro uma filha e não um filho, existe agora a possibilidade de que a coroa e essa criança, homem ou mulher, seja a próxima pessoa na linha sucessória. Mas isso ainda tem que ser aprovado por todos os países que fazem parte da comunidade. Né? Então não é só no Reino Unido, toda a comunidade tem que aprovar. Parte da beleza da monarquia é justamente isso de se acreditar, como nas civilizações muito antigas, que você, um líder, um rei, passa pelo seu sangue a mesma nobreza, a mesma dignidade, a mesma coragem para os seus filhos e que por isso deve ser preservado, né? Então você quebrar essa corrente de consanguinidade direta seria um problema de manutenção da tradição do imaginário coletivo mesmo, que acredita que o filho daquele rei ou daquela rainha tem as mesmas capacidades, digamos assim, que o pai e a mãe, porque isso é passado pelo sangue, né? Agora, nesse momento da história que a gente atravessa, onde a mulher tem um papel cada vez mais importante na sociedade, a mulher trabalha, a mulher se destaca, então, por isso, eles discutem essa possibilidade de que o primeiro filho, homem ou mulher, seja, então, a próxima pessoa na linha sucessória. Essa é uma discussão que está acontecendo na Inglaterra, mas que ainda precisa ser aprovada para que esse casal, então, tenha o próximo herdeiro da coroa, seja tanto um filho ou uma filha. Professor, deixa eu voltar, então, à questão
da possibilidade do Charles virar rei depois da morte da Rainha Elizabeth II. Quer dizer, ele assumindo, se ela viver tanto quanto viveu a mãe e, portanto, reinar por mais 20 anos, e me parece, pela condição de saúde dela, que isso é perfeitamente possível, ele assumiria já numa idade também bastante avançada, 60 e muitos, talvez 70 anos. Não seria a primeira vez na história que um rei assumiria já com uma certa idade, né? Não, não, é muito comum, não há nenhuma restrição e eu acho que, em princípio, a não ser que justamente pelo fato de que a mãe tem uma possibilidade de sobreviver muito, pode acontecer dele não ter tanta saúde quanto a mãe, já estar debilitado por alguma doença, que daria, digamos assim, uma desculpa oficial para que ele, digamos assim, abdicasse. Eu acho que seria a única possibilidade, digamos assim, razoável para que ele não se tornasse rei, estando então a mãe já muito velha, ele doente, então quando a mãe morresse, ele por estar muito doente passasse para o filho. O que me parece muito difícil, porque uma pessoa que a vida inteira se prepara para ser rei e quando chega finalmente esse momento, essa oportunidade de abdicar disso, não me parece uma coisa muito razoável. Acho que ainda teremos Charles como príncipe. Nesse caso, a Camilla Parker Bowles, Vera, seria rainha? Não, ela não seria rainha. Não seria rainha. Mesmo tendo casado legalmente com Charles? Eu acho que ela não poderia ser chamada de rainha, porque ela não é casada no rito anglicano. Então, oficialmente, professor, o senhor me corrija, acredito que ela não pode ser chamada de rainha. Eu gostaria de ser... Eu fico prestando muita atenção no cerimonial e no comparativo. Ela retirou o véu do rosto, o que a Lady Di não fez durante toda a cerimônia. E, na minha opinião, ficou até um pouco triste. Se você voltar para aquela época, ficou um pouco triste. Ela só levantou o véu no final da cerimônia. Então, né? Já que você chamou atenção para a cerimônia, Vera, olha que coisa linda que é o momento dos votos, né? Dos votos, exatamente. É lindo, lindo. Olha, dizem que a tiara parece que é da Cartier e o tecido é do Alexander McQueen. Talvez até como uma homenagem. Ela... And thereto I give thee my troth. I, Catherine Elizabeth. I, Catherine Elizabeth. Take thee, William Arthur Philip Louis. Ela está dizendo que ela, Catherine, aceita o William como To have and esposo. to hold from this day forward. Apaixonado. Have and to hold from this day forward, For better, for worse. for better, for worse, For richer, for poorer. for richer, for poorer, In sickness and in health. in sickness and Bom, in exatamente aquele Love juramento que a and gente to conhece nos cherish. casamentos tradicionais, né? Till Na death saúde e us na do part. doença, na riqueza e na pobreza. According to God's holy law. according to God's holy law, And De acordo thereto com as I give regras thee my divinas. troth. and thereto I give thee my troth. Bless, O Lord, this ring, and grant that he who gives Da it tiara. and she who shall wear Não, it da may tiara remain do que é faithful to each Cartier, other. mas ele é o joalheiro abide da in thy aliança, peace and Ah, favor, da and aliança. live cujo together ouro in foi love extraído de until uma their mina. lives. Ele não usará aliança, porque é uma tradição inglesa também. Dificilmente o homem usa aliança. Só a mulher, né? É, Tanto que ela não colocará a aliança no dedo dele. Nesse momento, acredito que não. outra tradição, ele coloca a aliança no dedo dela. A aliança está bem apertada, apertadinha. Tá bem difícil ali de entrar. É. My body Até I do nisso existe a tradição, né? Como dizia a Vera, o ouro é extraído de uma mina especial Da e- coroa. Da coroa, coroa, e é dado pela rainha para a confecção deste anel específico, né? Pelo joalheiro real, né? Pelo joalheiro real. Veja, não foi colocado, ele deverá futuramente usar um anel com o brasão Let us pray. da família, como o pai Exatamente. usa. E hoje ele não usa nada, né? Ele colocou a aliança no dedo dela, mas ela não colocou a aliança no dedo dele, né? Agora eles se ajoelham para a bênção do arcebispo primaz, né? Esse é o que arcebispo, realiza exatamente. todas as cerimônias reais e que também é quem faz no momento em que um príncipe se transforma em rei, esse Exatamente, arcebispo que faz a coroação. que faz a coroação, Exatamente. né? Ele é o líder espiritual, mas a grande líder, quer dizer, quem comanda a igreja é a rainha. E também participa da cerimônia, quem fala é o bispo anglicano.
Veja como é bem semelhante à nossa Those whom God cerimônia. hath joined together. Extremamente, né? Porque é uma igreja católica, né? Ruptura. É cultura, claro. É. Muito bonito esse momento em que as mãos são Muito envolvidas, bonito, né? E a muito bonito. bênção do arcebispo. Agora, não é uma cerimônia longa. Não, é bastante hora curta, e 10. inclusive, né? É a cerimônia completa católica, como a nossa, completa com todas com a epístola, com o evangelho. Eles não comungam, né, professor? Acho que a igreja anglicana comunga principalmente numa cerimônia como essa. Em algumas católicas se comunga também, mas nesse caso não. Bom, essa foi... Ela deve nas saídas fazer uma pequena... Que The Deus Lord os mercifully with his preserve. favor look upon you, and so fill you with all spiritual benediction and grace, that ye may so live together in this life, that in the world to come ye may have life everlasting. Amen. Que vocês vivam juntos nessa Exatamente. vida e na E próxima. na próxima, é uma bênção, que a vida seja cheia de benesses, né? E que vocês sejam felizes agora e sempre.